Você já percebeu que um simples elogio pode mudar completamente o dia de alguém? Às vezes a pessoa escuta: "Nossa, você leva jeito para isso", e nunca mais esquece. Mas o contrário também acontece. Tem gente que passa anos sem reconhecimento, sem validação, sem se sentir percebido. E aos poucos começa a fazer qualquer coisa só para sentir: eu existo para alguém. E eu sou o Edwin Junk, um investigador de comportamento humano nos clássicos e na vida. Afinal de contas, os clássicos falam mais da gente do que a gente pode imaginar. E hoje nós vamos investigar uma das necessidades mais profundas do ser humano: a fome de reconhecimento. E eu vou te mostrar o porquê elogios mexem tanto com a gente, como a atenção acaba moldando o nosso comportamento, e por que pessoas podem se tornar dependentes emocionais pela validação do seu comportamento. E para passar isso a limpo, vamos usar o capítulo 24 de Dom Casmurro de Machado de Assis. Porque Machado de Assis escreveu um capítulo aparentemente simples sobre elogios, mas no fundo estava investigando algo muito maior. O que acontece quando alguém se sente visto? Bora investigar? E aqui acontece uma coisa inesperada. Bentinho fala sobre José Dias e deixa escapar uma frase forte. Gostava do elogio. Era elogio. Olha a sinceridade disso. Ele percebe o exagero de José Dias, percebe a bajulação e talvez até desconfie das intenções, mas ainda assim gosta. E aqui começa a nossa investigação. Por que o elogio mexe tanto com o ser humano? E a primeira pista: o reconhecimento é uma necessidade emocional. Porque reconhecimento não é só vaidade, é pertencimento, é identidade, é sentir a minha existência faz a diferença para alguém. E por isso algumas frases ficam marcadas para sempre na vida de algumas pessoas. Às vezes alguém muda de vida, descobre um talento, ganha coragem de onde menos esperava e tenta de novo, simplesmente porque ouviu. Você leva jeito para isso. E o elogio constrói um comportamento. E Machado de Assis percebe isso muito bem. Não sei se Bentinho gostava realmente de estudar, mas o elogio provavelmente fortalecia ainda mais os seus estudos. E isso continua acontecendo até hoje. Porque comportamento recompensado tende a crescer. A criança repete o comportamento que foi recompensada com a atenção de alguém. O aluno melhora quando alguém acredita nele e demonstra realmente que acredita. O adulto, então, floresce quando se sente valorizado. Todo elogio alimenta alguma versão da pessoa. E agora eu posso fazer um teste rápido com você. Quero que você pense por alguns segundos. Qual elogio marcou mais a sua vida? Talvez de um professor, de seus pais, de um amigo. Alguém que acreditou em você. Comenta aqui embaixo, porque às vezes uma frase muda o rumo de alguém pro resto da vida. E já parou para pensar como a internet se transformou numa moeda de atenção? E pode ser esse um dos motivos que a internet tornou-se tão viciante. Porque cada curtida, comentário, compartilhamento, visualização funciona como uma pequena confirmação emocional. Afinal, você foi visto. E o cérebro aprende rápido isso. Então a pessoa começa a ficar olhando a notificação compulsivamente, apagando postagens com pouco engajamento, muda de comportamento, vivendo até uma personalidade diferente da sua, e até mesmo dramatizando suas emoções. Qualquer probleminha está nas redes.
de forma exagerada e dramática. E a segunda pista que isso nos traz é que o ser humano tolera crítica melhor do que invisibilidade. E talvez seja por isso que existe tanta polêmica fabricada hoje em dia. Porque até mesmo ser odiado significa: ah, ainda estão olhando para mim. Tem gente que aprendeu que se não receber atenção pelo valor, vai chamar atenção pelo caos. O influencer polêmico que imita a foca, o aluno bagunceiro que quer aplausos, o parceiro que vive testando o limite do outro. O comportamento não é apenas maldade, é uma fome emocional, só que mal direcionada. É como pensar: quando eu gero impacto, eu finalmente existo para alguém. Aliás, se esse vídeo te fez lembrar de alguém que sempre faz os outros se sentirem vistos, manda esse vídeo para essa pessoa, porque reconhecimento sincero pode mudar a vida de uma pessoa, mais do que a gente imagina. E a terceira pista é o elogio descabido. Esse é o outro lado da investigação. São as pessoas que não conseguem receber um elogio. E acredite em mim, existem. Tem gente que desconversa, faz piada, minimiza ou muda de assunto quando é elogiada. A crítica entra fácil e parece fazer parte da personalidade da pessoa, mas o elogio não encontra nenhuma abertura. Isso revela uma ferida profunda na autoestima. A pessoa quer ser vista, mas tem medo de não ser o suficiente quando olharem para ela. Algumas pessoas simplesmente não conseguem receber elogios. Quando a infância de alguém é marcada por crítica ou rejeição, o cérebro pode criar uma armadura de sobrevivência. Para essa pessoa, a crítica é um terreno conhecido, mas o elogio parece uma ameaça, uma falsidade ou uma tentativa de manipulação. O elogio não encontra lugar para pousar porque aceitá-lo exigiria desarmar uma proteção de, quem sabe, anos. A pessoa quer ser vista, mas tem um medo profundo de baixar a guarda. Mas voltando para o clássico, José Dias era manipulador? Bem, José Dias não só elogiava Bentinho para Padre Cabral nas aulas, como também falava em um tom mais sério quando precisava corrigir algo. Mas nada que colocasse medo. Só uma pequena autoridade seguida de um leve sorriso. Bentinho, presta atenção? Talvez aqui esteja a parte mais interessante do capítulo. Porque José Dias exagera, dramatiza, influencia todo o ambiente. Mas Machado deixa tudo mais humano. Porque junto de sua suposta manipulação, também existe o afeto verdadeiro. Tanto que Bentinho nomeia o capítulo como de servo e de mãe. E isso é brilhante, porque pessoas manipuladoras, acredite, também podem amar. Nada em Machado é totalmente puro ou totalmente monstruoso. E é assim que é na vida real. Quantas pessoas que você conhece que parecem ser tão más, mas que apresentam gestos de bondade para alguém que elas amam? E quantas pessoas que você conhece que são boas, mas que já fizeram algum ato maldoso? O que Machado estava demonstrando aqui? A reflexão que a investigação desse capítulo me proporcionou foi a que a gente pode moldar o comportamento através de atenção. Aquilo que recebe aplauso, engajamento, validação, reconhecimento, tende a crescer. E isso vale para o talento, para o caráter, para o caos e até para as versões mais destrutivas de nós. O ser humano suporta muita coisa,
mas raramente suporta sentir eu não significo nada para ninguém. E é por isso que elogios mexem tanto com a gente, porque no fundo, todo reconhecimento carrega uma mensagem silenciosa. Ei, eu vi você. E agora eu quero investigar mais uma coisinha com você. O que dói mais? A crítica ou a invisibilidade? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber se você tá só de zóio nessa investigação. E se você gosta de passar a limpo o comportamento humano escondido dentro dos clássicos, já se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só de literatura, a gente fala da gente. Tô só de zóio.